internet é um meio muito eficaz de comunicação, porém pode trazer muitos riscos. Mas como não cair nessas armadilhas virtuais? Para responder essa e outras perguntas sobre o assunto, hoje recebemos a professora Micila Loures Cardoso, que é professora do curso de Comunicação Social da USCS. Professora, boa noite. Boa noite. Professora, quais são as principais ameaças da internet hoje? Na verdade, a gente tem vários tipos de ameaça que assolam os computadores. Você não está preocupado com e-mails, que eles vêm com vírus, trojans, phishing, adwares. É uma vastidão hoje, na verdade, de portas que a gente abre para pessoas mal intencionadas. É a gente que tem que estar muito atento a isso. E assim, o que fazer quando se tem um vírus? Quando a pessoa acessa e está lá que tem um vírus no computador, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é ter um mecanismo ter um programa, né, que seja um antivírus atualizado na máquina para reconhecer esse vírus. Então, normalmente, se você acusa, se ele está acusando, ele já está reconhecendo que tem um vírus, você deve ter um antivírus na máquina. Mas se ele não conseguir remover esse vírus, procurar algumas ferramentas, inclusive gratuitas, das grandes empresas, na própria internet, que fazem a vasculha pela internet do teu computador e identificam se você tem ou não algum tipo de ameaça, né, ao seu computador. E hoje, assim, com o crescimento da internet, né, quase todo mundo mexe com a internet, né? E tem os famosos boatos, né, que são chamados de hoax. O que seriam esses hoax? Como você disse, são boatos, são aquelas famosas correntes que você recebe. É alguém que precisa de ajuda, alguém ficou sabendo de alguma coisa, é foto de um avião que caiu. São todas essas boatarias que acabam caindo na internet e que são passadas de pessoas para pessoas. Então, essa é o hoax seria exatamente esse tipo de boato que corre pela internet. E quais os perigos que esse hoax pode trazer? Para a pessoa que está, na verdade, que tem boa fé, ela vai acabar acreditando. Então, ela acredita que tem realmente alguém doente, ela acredita que se ela repassar aquele e-mail a alguma instituição de caridade vai ganhar não sei quantos centavos, ela acredita que está fazendo bem, ela tem medo de quebrar a corrente da Nossa Senhora, porque senão ela vai ter um problema e vai morrer dali a 3 dias. Essa é a grande problemática. Fora que o fluxo da internet fica muito mais alto em função desses e-mails mandados em sequência muito alta, e na verdade a gente está sobrecarregando a internet com informação completamente desnecessária. E esses tipos de hoax, eles podem prejudicar o micro mesmo? Alguns que vêm com vírus? Sim, você pode ter, a gente tem alguns tipos de hoax que eles podem ter, na verdade, links para você clicar, em que você, na verdade, quando clica, instala no seu computador algum tipo de trojan, que é um espião que está dentro do seu computador, ou para fazer alguma coisa, ou para capturar alguma informação. Porque nem sempre o trojan, antigamente a gente entendia que o vírus era aquele que destruía o seu computador. Hoje o vírus já não é mais aquele que destrói o seu computador só. A maioria dos vírus hoje eles ficam em silêncio, porque quando eles gritam demais, a gente percebe. Então o que eles fazem? Eles ficam em silêncio. Especula-se que, na verdade, o grande problema que o Speed teve nos primeiros meses desse ano foi o ataque de um vírus chamado Conficker, que muita gente tinha ele nas máquinas e que ele silenciosamente, a partir de 1º de abril, foi ativado para exatamente sobrecarregar a internet com fluxo de dados. Quer dizer, você não fica sabendo, a sua internet está lenta, porque tem um vírus deixando essa internet lenta. Então, o hoax ele também pode ter uma imagem, às vezes, clique nessa imagem, clique no PPT para você assistir aquelas animaçõezinhas que vem no computador, arquivos anexos. Isso é sempre, a gente tem que ter muita cautela na hora de receber um e-mail. E qual que é a diferença entre spam e hoax? Acho que a gente primeiro ainda tem que falar de outra diferença. Uma coisa é e-mail marketing, outra é spam e outra é hoax. Então, a gente tem o e-mail marketing, que são e-mails enviados por empresas para fazer ofertas. Normalmente a gente recebe, esse e-mail é um e-mail autorizado pelo usuário, ele sabendo ou não, porque às vezes a gente tem a mania de se cadastrar em sites e dizer simplesmente eu li e concordo nos termos de uso, mas normalmente você está cedendo o teu e-mail para poder receber e-mail marketing. Mas normalmente a empresa permite que você saia desse cadastro. O spam é um e-mail enviado em massa, você não sabe normalmente nem para quê, nem de quem, nem para quê, e é uma empresa que está te oferecendo produtos que você nem te interessa, remédios, coisas miraculosas. O hoax, ele já é normalmente enviado por amigos, por conhecidos, que
que caem nessa boataria e que te passam, falando, nossa, olha o que aconteceu, fiquei sabendo que tinha um bichinho em tal produto, fiquei sabendo que tal boneca tinha não sei o que dentro. Então as pessoas vão passando e aquilo vai virando, se proliferando. Então são os próprios amigos que acabam passando. Mesmo que na inocência mesmo, né? Mesmo na inocência. É, porque se você acha que aquilo é realmente uma verdade, passa para o seu amigo achando que aquilo é verdade. Ah, é verdade. É verdade. E algum tipo de cuidado que o usuário deve ter para não cair nessas armadilhas? Você tem sempre que ter cuidado, todo tipo de cuidado. Eu acho que a primeira coisa você tem que pensar, se eu estou num micro particular ou se eu estou num micro compartilhado. Micro particular é aquele da sua casa, onde você usa, a sua família usa, e aí as pessoas que acessam aquele micro são pessoas de confiança. O micro compartilhado, que é o da lan house, que é o da faculdade, que é o do escritório, ele é utilizado por várias pessoas. Então você não sabe o que a pessoa anterior realizou, o que ela pode ter colocado ali para saber alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, acesso a banco, acesso a e-mail, acesso a qualquer coisa que tenha senha ou que você tem que cadastrar seus dados pessoais, como SIC, RG, endereço, você deve tomar mais cuidado em micros que são compartilhados. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ficar atento. A segunda coisa, ter o antivírus sempre atualizado, ter esses mecanismos. Quando receber e-mails de pessoas que você não conhece, nunca abrir anexos, nunca clicar em links estranhos, nunca ache que o seu banco vai te mandar um e-mail pedindo para você se recadastrar, nunca ache que a Receita Federal vai dizer que a sua declaração não foi aceita, ou achar que a polícia vai estar te convocando para um inquérito via e-mail. Isso não acontece. Então, isso já são coisas que a gente tem que tomar cuidado. E de amigos, tomar também um pouco de cuidado, porque exatamente eles podem estar passando sem saber. Então, confiar exatamente naquele conteúdo que está sendo passado. Se você desconfiar, não abra. E assim, tem o fato como todo mundo utiliza a internet, né? Tem o fato das crianças também, né? Muitas crianças utilizam a internet, acabam recebendo coisas que não deveriam. Como os pais devem ter esse controle com as crianças? O controle das crianças, do uso das crianças no computador, ele é mais delicado. Existem algumas ferramentas que são ofertadas às vezes por provedores ou adquiridas em que você pode fazer o controle do uso. Mas é também instrução. Acho que a informação é sempre tudo. Então, é contar para a criança que aquilo pode ser perigoso, mostrar como pode ser perigoso, porque isso não é uma coisa tangível, né? É um perigo que é um pouco mais intangível. Então, dizer, não aceite mensagens que de pessoas que você não conhece, não clique em qualquer arquivo, mostre para o papai ou para a mamãe aquele arquivo para que a gente possa ver juntos. Então, trazer a criança para que ela entenda que é uma questão de segurança, inclusive da família, aquela situação. E hoje, com as redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo circula na rede social. Então, às vezes, a criança posta uma foto inocentemente, isso pode ser usado depois de uma maneira maliciosa. Então, tem isso ainda. Ah, então tá. E assim, quanto ao controle de envio e recebimento, né, do internauta, tem alguma forma de ser mais seguro isso? Vários provedores já instalaram o que eles chamam de anti-spam ou ainda controle de filtros. Então, por exemplo, e-mails mandados em massa para vários usuários são normalmente bloqueados ou eles ficam em quarentena até que o usuário libere. Isso é uma forma. Você também observar se você está recebendo um e-mail de algum lugar que você não conhece, já deletar aquele e-mail logo na entrada e não abrir esse e-mail. Se você receber um e-mail que você acha divertido e alguma coisa assim, toma cuidado na hora de passar para também que isso não se configure como um hoax ou como um spam. Né? E aí tomar muito cuidado também, não só com os e-mails, mas com agora o Twitter. Porque a gente no Twitter, como a gente só tem 140 caracteres para fazer os posts, o Twitter ele tem alguns programas que você faz a diminuição do endereço de internet. Então agora você mascara o endereço de internet através de sites como o Migre-me. Então, você não sabe para onde você está clicando. Então, você tem que confiar na fonte que está te mandando aquele link, está postando aquele link, para que você não tenha a sua senha roubada, um trojan instalado, porque tem acontecido muito isso com o Twitter nos últimos tempos. Tem que tomar cuidado mesmo, né? Sim, a internet ela é um mundo de possibilidades, mas a gente tem que ter muito cuidado porque a nossa vida está online. Então, a vida online da gente, a gente tem que ter tanto cuidado quanto a vida real. É verdade. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.